Olá, queridíssimos professores, professoras da Rede Municipal de Lajeado. Eu sou o Jason Silva, presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Lajeado, o SPML, e com muito prazer estamos hoje aqui na sede do sindicato para o nosso ciclo de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Lajeado. Nossa entrevista contará com 4 perguntas, com 4 minutos de tempo de resposta para cada uma delas e mais 4 minutos finais para as considerações de conclusão do candidato. As perguntas foram elaboradas com base numa enquete que o sindicato realizou com a categoria dos professores. Essa é uma ação que visa incentivar a reflexão política e oferecer à nossa categoria subsídios para que possam decidir o seu voto com clareza e consciência. Lembrando que as eleições municipais ocorrerão no dia 6 de outubro próximo. Desde já, agradecemos a participação e a audiência de todos. Vamos assistir às entrevistas e votar com consciência. Muito obrigado. Estamos aqui hoje com o candidato Carlos Ranzi, candidato a prefeito de Lajeado pelo MDB, partido que hoje integra a bancada de oposição. O candidato Ranzi é bancário e vereador em seu 3º mandato. Em nome do sindicato e da categoria, agradecemos a sua disponibilidade em estar conosco aqui hoje. Seja muito bem-vindo, candidato. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e aproveito para mandar um abraço para toda a classe de trabalhadores do sindicato. Muito bem. Nossa entrevista é composta de 4 questões que vieram dos professores, né? Nós compilamos num arquivo que fizemos de enquete aos professores. Então, são 4 perguntas, o senhor tem 4 minutos para cada uma, se necessitar assim do tempo, e depois mais um tempo final de 4 minutos para suas considerações finais. E nós vamos para a primeira pergunta, que o tema é valorização do professor. O plano de carreira hoje dos servidores no município de Lajeado, que está em vigência, ele foi aprovado em 2016 e desde então nós temos praticamente apenas reposições inflacionárias, se considerarmos o acúmulo, né, dos reajustes, o acumulado dos reajustes. O cargo de professor ainda é o cargo com a menor remuneração dentro do quadro de servidores municipais com ensino superior. E nada tem sido feito no sentido de se eliminar essa distorção, algo que o próprio Plano Nacional de Educação tinha como meta, né, eliminar essa distorção. Que medidas o senhor pretende implementar para melhorar esse quadro e quais suas propostas no caminho da valorização do professor municipal de Lajeado? Boa pergunta. O que acontece? A gente sabe que os professores eles têm, inclusive, graduações a mais que eles vão tendo e isso traz para eles uma possibilidade de ganhos, inclusive. Entretanto, me parece que existe um sorteio, uma modalidade onde é que se escolhe quem que vai ser promovido, quem vai ter um avanço. E essas questões a gente acredita que elas não devam ser dessa maneira. A gente deva conceder esses avanços para as pessoas, para os profissionais que estão habilitados. E isso foi uma das questões que foi debatida já no passado. Mas para além disso, a gente ainda vê uma questão que é muito importante, que seja um tratamento igualitário. Então, a gente vê algumas situações onde o professor ele ainda não tem todos os benefícios que ele poderia ter e a gente acaba perdendo profissionais para outras cidades. Sempre que alguma cidade aqui da nossa região faz algum concurso, nós sempre temos o receio de perdermos profissionais da nossa cidade para as outras. E isso, num contexto de educação, é muito ruim. Por quê? Porque você tem uma linha de aprendizado dentro de cada escola. E a gente tem perdido cada vez mais profissionais que poderiam, inclusive, ocupar o cargo de diretor de uma escola, para ter uma ideia. E aí a gente tem uma situação onde, no nosso município, acaba tendo muitas possibilidades de eleger os diretores e ninguém se coloca à disposição para isso. E isso é uma demonstração de que as pessoas já não estão mais tão à vontade para ocupar esses cargos. E olha só, são pessoas que estão preparadas, que conhecem o chão, que conhecem as escolas. Então, todo o trabalho que vai ser feito a respeito da valorização do profissional, ele não tem como passar de uma maneira unilateral. Ele não pode vir como uma sugestão única, exclusiva do Poder Executivo. Ele tem que vir de uma construção que é feita junto com o sindicato, que representa, né? E eu sempre digo, é muito importante que o sindicato represente, de fato,
os sindicalizados. E a gente vê várias ocasiões em que isso não acontece. Mas nesse caso aqui, eu vejo que está tudo abotoado, a classe se sente representada atualmente pelo sindicato e tem algumas questões muito específicas que a gente vai ter que trabalhar, e isso é uma das questões que eu já assumi compromisso, a respeito principalmente do plano de saúde. O plano de saúde que vocês têm é de R$ 27,50, se não me falha a memória. Ele é muito aquém de qualquer realidade que a gente exista, né? Ele é insuficiente, ele não é nenhum aceno de boa vontade do Poder Executivo junto aos funcionários. Quer dizer, com o salário que você recebe, considerando que o servidor público ele tem que buscar lá na Unimed, que é o plano que se tem à disposição hoje, os 27,50 ele não representa praticamente nada. Então, é um dos compromissos que nós temos para a valorização do profissional da educação, que esse plano ele avance, que ele tenha um resultado positivo. É uma situação que já é conhecida de todo profissional, que eles tiveram que pagar 2 vezes, né, durante um bom tempo, esse plano, porque lá no passado houve um problema sério a respeito das contas dos sindicalizados, inclusive não sindicalizados, e tiveram que pagar 2 vezes esses R$ 27,50, e prova disso é um projeto de lei que a Prefeitura encaminhou para a Câmara de Vereadores, repondo o valor lá de mais de R$300 mil, para que os servidores não perdessem o plano de saúde. Então, a gente tem que ter uma gestão séria, comprometida e que dê resultado também para o servidor. Perfeito. A estrutura das escolas, candidato. Deixa eu só redefinir aqui o tempo. A rede municipal de Lajeado, ela vem crescendo rapidamente no aspecto da quantidade de alunos nas escolas e demanda de atendimento, com maior ênfase nos últimos 5 anos. A infraestrutura das escolas, no entanto, ela não conseguiu acompanhar esse crescimento, além de que existe uma evidente desigualdade de condições entre as escolas de Lajeado, que reflete a própria desigualdade de condições entre diferentes bairros da cidade. Na parte das EMFs, por exemplo, temos hoje uma EMF a menos, em função do fechamento da EMF Alfredo Lopes, pela situação da enchente. E nas EMEIs continuamos com um déficit grande de vagas, que é sempre tema recorrente dos debates sobre educação na cidade. Quais suas propostas concretas para melhoria na estrutura das escolas municipais de Lajeado e qual o seu plano hoje, se considerarmos também o aumento, considerar também esse cenário, né, de aumento populacional e consequente aumento da demanda por escolas que vem acontecendo em Lajeado? Esse é um assunto que ele me atrai bastante. A educação para nós ele não é uma novidade. Lá na Câmara de Vereadores a gente debate isso sempre. Em casa eu debato isso. Minha senhora também é diretora de uma escola estadual, né? E não existe qualquer dúvida de que é necessário construir novos espaços para a educação. A educação infantil, então, nem se fala. Hoje, na data de hoje, a gente tem mais de 550 crianças que estão aguardando na fila de espera. Isso, para uma cidade com o porte e o caixa que Lajeado tem, é vergonhoso. Então, a gente já foi buscar soluções a respeito disso, tem dinheiro no FNDE para construir novas escolas, não precisa ser pedido uma escola por vez, nós vamos buscar esses recursos, nós vamos fazer isso funcionar. Importante também salientar, e para que todos tenham ciência de que é possível, e a gente tem exemplos aqui já no Rio Grande do Sul, de construção de escolas inteiras sendo entregue dentro de 3 meses, que são as escolas modulares. É um novo modelo de construção e isso tem que acontecer. Vamos lá, no nosso município, e isso é uma realidade ainda hoje, o que nos deixa um pouco tristes, que muitas escolas elas não têm acessibilidade plena, né? Muitas escolas têm severas dificuldades de ter algum tipo de acessibilidade. E a gente pretende sim fazer com que todas as escolas elas sejam acessíveis, que todas as pessoas tenham condições de circular pelos ambientes escolares. E isso passa por investimento. A cidade de Lajeado não está demonstrando em momento algum que vai parar de crescer. Aliás, pessoas dos municípios ao redor que foram mais atingidos pelas cheias estão escolhendo cada vez mais vir para Lajeado, porque Lajeado oferece condições de emprego, de renda, para elas se deslocarem para cá. E serão necessários muitos investimentos públicos, notadamente no setor da educação, para esse período que vai ter dos próximos 4 anos. A gente não vai deixar de fazer os investimentos que são necessários. Se eventualmente o FNDE não dispor dos recursos, mas ele dispõe, o município de Lajeado vai aportar dos seus recursos.
Lajeado tem dinheiro para fazer isso e Lajeado fará isso por meio do meu governo. Muito bem. Candidato, sobre a questão também da qualidade de vida, né, do professor. Isso veio bastante, né, veio bastante perguntas, por isso que a gente compilou aqui numa pergunta um pouco maior, aí o senhor comenta conforme, né, achar que deveria. Nos últimos anos, tivemos muitas mudanças administrativas que mexeram no cotidiano dos professores, e há muitos aspectos que são apontados pela categoria como pontos que interferem diretamente na qualidade de vida do professor. Alguns exemplos que foram citados: a falta do recesso de inverno, por exemplo, aos professores da educação infantil, a falta de uma reserva de recursos humanos nas escolas em situações imprevistas, onde acontecem licenças e outras coisas que acabam não sendo, não se consegue ter a reposição imediata dessas funções. As dificuldades no cotidiano de planejamento dos professores, que não contam com salas específicas para essa finalidade nas escolas, e são também impedidos de cumprir suas outras atividades em casa hoje, né? O professor hoje não pode fazer isso, ele tem que ficar na escola, e aí aquele entrave, né? Você tem que ficar na escola, mas na escola você às vezes não tem um espaço para isso, para planejar. Então não se tem um tempo de qualidade nisso. Os entraves burocráticos no setor da saúde do servidor, a questão do plano de saúde, que o senhor já comentou. Enfim, o que o senhor pensa a respeito dessas demandas da categoria? O senhor considera que são reivindicações plausíveis de serem atendidas? Considera que são válidas, que são justas? Ou como que o senhor vê essas reivindicações da categoria pela qualidade de vida do professor? Acho que tem que parar com essa jovem. Então, são realmente muitas considerações que tem ali. A gente vai começar com aquele assunto que tu estava tratando a respeito da hora-atividade, tá? O município de Lajeado ainda não aprendeu a fazer o concurso de professor. Nós pegamos o município de Estrela ali, a hora-atividade já está junto no concurso, quer dizer, já é considerada de largada. Ou seja, se a gente começar a tratar isso da maneira que tem que ser tratado, quer dizer, cumprindo a legislação que é vigente, nós vamos começar a fazer os próximos concursos já com a existência desse 1/3 ali que é destinado à hora-atividade, fazer o planejamento das aulas para os professores, enfim, aqueles que estão ensinando os nossos filhos. Falasse a respeito das modificações que foram feitas ao longo dos últimos anos. Realmente, tivemos muitas modificações e muitos testes, que é coisa que não se faz na educação, tá? Na educação, tu pega sistemas que funcionam, conversa com a classe, fala com os professores, verifica com o sindicato, conversa com todo mundo e aí sim tu vai fazendo de maneira gradual, não faz da maneira que está sendo feito. Aliás, que a gente teve várias experiências, eu não vou falar só dos funcionários públicos, tá? Aquela história que aconteceu numa situação recente aqui no nosso município de fazer o berçário /A. Não se faz esses testes, já se provou que não dá. Se retiraram os berçários de muitas das escolas, isso não se faz. Tu fizesse... Eu posso... Claro, que tem várias coisas, né? Questões. Sobre a questão também do recesso da educação infantil, que é algo que... O recesso, né? Vamos lá. O recesso ele é importante ele acontecer não só na metade do ano, final do ano, virada do ano, porque as escolas também precisam de reformas. É importante deixar esses espaços livres para que se dê manutenção ao longo do caminho, porque eles são exaustivamente utilizados por muitas pessoas. Pega uma escola ali, tu vai ter... agora nos modelos novos, aproximadamente 200 pessoas que todos os dias estão circulando nas escolas. É preciso dar o espaço de manutenção. Então, o que acontece? Vai deixar as crianças desassistidas nesse meio tempo? Não. A gente daí está trabalhando não com a parte da educação, mas sim com a assistência social. Então, a gente tem que trabalhar com um outro setor, que é a assistência social, para que naqueles períodos onde é que não vai ter aula, a criança tenha, os pais tenham onde deixar a criança com segurança. Inclusive, a segurança é um dos itens que mais nos são caros. A gente tem que realmente dar atenção a essa situação. O pai e a mãe que tem uma criança, eles têm que ter uma tranquilidade durante o dia de saber que sua criança está sendo bem cuidada. A primeira coisa que nós queremos, quando a gente deixa uma criança numa escola, é que ao final do dia a gente pegue ela sabendo mais do que quando ela entrou no começo do dia. Mas a gente também quer que ela volte íntegra, segura, com tranquilidade. Isso a gente vê na felicidade dos pais, né? Quando eles deixam as crianças, aquela angústia, e também quando eles recebem aquela alegria. Então, isso a gente quer garantir para todos, para os pais, professores, a gente quer trabalhar com isso da melhor maneira possível. E isso se faz dando tranquilidade também nessas questões que você estava comentando a respeito das faltas das escolas, das estruturas. Nós vamos dar uma tranquilidade maior para os professores, para as pessoas todas elas que lidam com a educação infantil, quando a gente fizer uma quantidade suficiente de vagas.
Porque eu imagino que, assim como tem a angústia do pai, da mãe, que não estão conseguindo as vagas, também do outro lado, na parte da escola, onde é que uma diretora de uma escola tem que dizer que não existe vaga para alguém, e ela sabe que precisa daquela vaga. Então, todo o trabalho que vai ser executado, ele vai ser sempre pensando nas duas pontas, tanto na parte dos funcionários públicos municipais, tanto quanto a comunidade, porque assim como quem está lá sentado na cadeira do executivo, ele tem um compromisso com os servidores, ele também tem um compromisso com a comunidade. Então, ele tem que fazer isso de maneira eficiente, tem que funcionar. Candidato, por último aqui, então, uma pergunta sobre a qualificação e carreira docente, que essa é uma pergunta também que a gente recebeu várias. Nosso atual plano de carreira, ele não tem nenhum dispositivo que favoreça ou que incentive, né, um docente a continuar seus estudos no nível de pós-graduação. Vamos dar um exemplo aqui, questões principalmente de mestrado e doutorado, que são níveis de pós-graduação que são muito valorizados em outros países que têm educação de ponta, né? A gente pegar países assim, a gente vê que eles investem muito nisso. Essa é uma prática vigente também em algumas outras redes, como é o caso da rede federal, que incentiva bastante isso, né, com acréscimos significativos de salário, bolsa de estudos, licenças remuneradas para fazer a pós-graduação, que é algo bem requisitado pelos professores hoje. Então, Lajeado conta com estrutura universitária, tem a qualidade da Univates, né? Mas essa demanda de carreira não entrou em pauta, não parece que não, até agora isso não entrou como uma coisa importante. Quer dizer, um professor hoje vai fazer um mestrado, ele não consegue, porque ele não tem uma licença, nem remunerada, nem não remunerada, enfim, parece que isso não entra na pauta como uma qualificação de carreira. O senhor considera esse tema importante e que medidas o senhor implementaria nesse sentido? Agora eu vou ter a oportunidade de responder uma das questões que tu tinha colocado na outra, que é o professor ele não ter um substituto no momento, que é o funcionário volante. A bem da verdade, tem possibilidade legal de fazer isso, tá? A municipalidade ela pode contratar terceirizados, e tanto isso é verdade que o município de Lajeado, nos últimos anos, ele fez um sistema de teste, né, de contratar a Univates, que ela pegou e geriu uma escola inteira. Então, quer dizer, tu podes fazer a contratação de profissionais que sejam os volantes para substituir. E acaba batendo. Se tu me pergunta a respeito da necessidade de formação, eu não tenho dúvida. Sim, é importante, precisamos, temos que avançar nisso. Se Lajeado quiser continuar sendo a capital do Vale do Taquari, atraindo pessoas para cá, nós temos que fazer investimentos nesse sentido. As pessoas têm que encontrar aqui um esteio de tranquilidade, de conhecimento. Elas têm que vir para cá se espelhar em nós. A gente já vê isso acontecendo em alguns outros municípios, tá? Eu vou pegar o exemplo que a gente foi fazer uma visita, não faz muito tempo, a Curitiba. É bom, é maravilhoso, é fantástico, mas lá em 1960 a cidade não era assim. Eles passaram por uma transformação. E essa transformação foi acontecendo em diversos setores, inclusive também na parte da educação. Então, esses investimentos que a gente faz no profissional, a gente também faz na população. E para deixar bem claro para todo mundo, tá? A gente pretende, no nosso governo, entregar mais serviço para as pessoas. Nós precisamos entregar serviço de qualidade. E isso se refere tanto aos profissionais da prefeitura, aqueles que são concursados aqui dentro, quanto aqueles que estão prestando serviço de maneira terceirizada. A gente precisa fazer com que a população perceba valor em vir para Lajeado. A nossa cidade vai crescer. Se ela vai crescer ordenada ou não, vai depender muito de que passo, do tamanho dos passos que a administração pública do próximo período vai fazer. Nós vamos receber muitas pessoas no município de Lajeado e a gente precisa se preparar para que, quando isso aconteça, a cidade esteja preparada, a infraestrutura esteja pronta. E aí a gente, tendo profissionais mais qualificados para atender essa população, com certeza absoluta vai fazer com que as pessoas migrem para cá com maior tranquilidade. As pessoas gostam do município de Lajeado, nós gostamos do município de Lajeado, nós queremos que as pessoas venham para cá. Nós temos uma carência no nosso município de profissionais de toda a ordem. É necessário. Então, a educação faz com que tudo isso se resolva. Se a prefeitura providenciar, por meio dos valores que vendem os impostos, ou então que tem no recurso federal, mais educação, mais escolas, os professores mais qualificados, o corpo docente mais entusiasmado com a situação de dar aula para as crianças, nós vamos ter, sim, uma cidade cada vez mais pujante. Nós precisamos fazer esses investimentos. Não existe dúvida alguma a respeito dos investimentos que a gente vai fazer na educação e os esforços que nós vamos fazer para que isso se concretize. Porque a melhor coisa que nós vamos fazer hoje, na parte da educação,
É olhar daqui a 10, 15 anos e ver que uma criança que a gente deu a oportunidade hoje de estar nas escolas, ao invés de ficar guardando dinheiro, ela teve essa oportunidade. E isso nós faremos com certeza. Então, para tranquilizar pais, mães, nós temos um plano, nós vamos executá-lo e as pessoas vão ter mais educação no município de Lajeado. E quanto aos profissionais da educação, da mesma maneira, fiquem tranquilos. Nós vamos fazer o que precisa ser feito em contato com a classe. Não adianta a prefeitura achar que tem que fazer alguma coisa. A prefeitura tem que entrar em contato com os profissionais que lidam diretamente com a parte da educação para ver para eles o que é mais importante e como que isso tem que acontecer. São avanços que a gente tem que fazer na educação do nosso município. Não dá para deixar a educação de Lajeado ficar para trás. Candidato, a gente gostaria então agora no final, né, que o senhor colocasse assim para a nossa classe alguma mensagem, fizesse suas considerações finais agora da entrevista, se dirigindo ao nosso professor municipal de Lajeado. Professores, professoras do município de Lajeado, saibam que vocês têm um carinho todo especial por minha parte pessoal, mas também têm um olhar muito carinhoso a respeito do seu serviço, que é prestado todos os dias aqui para nossas crianças. Eu, Dalcin, a gente já conversa muito sobre educação. O trabalho que vocês executam, ele não pode ser substituído de maneira alguma. A presença do professor em sala para nós é fundamental. A gente passou recentemente por alguns momentos bastante turbulentos. Teve a parte da pandemia e a gente teve que se adequar a essa situação. A gente teve essas enchentes agora que acabaram danificando os espaços de educação. Nós não queremos que isso aconteça de novo. Aquilo que a gente puder impedir de dar errado, nós vamos fazer. A gente vai se esforçar para que isso aconteça. Nós vamos precisar muito de vocês porque vocês prestam serviço na ponta. Vocês entregam o que de melhor tem para cada aluno que chega até a sala de aula. E nós vamos olhar com muito carinho a todas as demandas que vocês vão nos trazer. Eu sei que existe uma demanda que é bastante, não foi comentada aqui, e que ela existe a respeito da troca de profissional de uma turma de uma escola para outra, de um bairro para o outro, e essas questões também vão ser observadas. Então, a gente vai acabar fazendo, ao longo desse período de 4 anos, avanços significativos na educação. Para nós, né, para mim e para o Dalcin, a educação é um dos pilares do nosso trabalho. Nós sabemos que tem trabalho em todas as áreas, e a educação é um dos principais pilares que nós temos. Nós vamos cuidar com muito carinho do setor de vocês. Muito obrigado. Candidato, em nome do sindicato da nossa categoria, agradeço muito a sua presença, sua disponibilidade de vir aqui nos dar essa entrevista e desejamos boa sorte na campanha. Obrigado. Peço o voto para o 15. Vote Hanse. Muito obrigado, pessoal.